Fala galera, estou aqui incumbido de dar a nossa terceira aula do curso de Prioridades do Reino do Senhor Jesus Cristo. Você já teve uma aula com o Jorge Mussi sobre o reino, você já teve aula com o Tiago sobre a palavra e hoje eu vou falar sobre o amor. Olha que lindo, gente, eu vou falar sobre o amor. Quem sabe até pega o violão, cante o amor é... Brincadeira, não vou fazer isso. A gente vai falar sobre o amor de acordo com o que a palavra de Deus nos mostra, nos ensina sobre o amor. E o nosso versículo base está lá em João, capítulo 13, versículos 34 e 35. Abre a sua Bíblia lá em João, capítulo 13, versículos 34 e 35, se você não conseguir ler aí no seu computador, porque aqui na TV fica um pouquinho menor, né, gente? Mas eu acho que vai dar certo. Então, vou ler. Por isso, agora eu lhes dou um novo mandamento. Amem uns aos outros. Assim como eu os amei, vocês devem amar uns aos outros. Seu amor uns pelos outros provará ao mundo que são meus discípulos. Olha só que importante isso aqui, gente. Amem uns aos outros, assim como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Porque se você fizer dessa maneira, você vai provar ao mundo que você é o meu discípulo. O amor, de acordo com o que o mundo acredita que seja o amor, às vezes está bem distante daquilo que a palavra de Deus e Deus nos ensina sobre o amor. E eu vou recapitular para vocês uma imagem sobre a questão, do primeiro capítulo que estudamos, o reino, e também uma imagem que mostra com relação ao nosso segundo capítulo, que é a palavra. E esta é a imagem. É como se fosse realmente um trono, né? Que existe um rei governando sobre todas as coisas, e esse rei, ali, a imagem da bicicleta, como se fosse a palavra, ele vai guiar através da palavra, ele vai dar um empurrão e a gente vai na direção em que ele está nos instruindo. Isso é o que o livro deixa para nós, isso é aquilo que a palavra deixa bastante clara, que existe um reino, esse reino é governado por um rei soberano, e esse rei soberano tem um caminho, uma direção para que nós possamos seguir. Então, nós entramos aí no nosso capítulo sobre o amor. E aí eu separei essa imagem aqui, você está vendo essa moça aqui? Ela está numa festa e parece que ela ficou sozinha aqui, todo mundo foi embora e deixou a bagunça com ela, né? Imagina só, gente. Imagina que você tá para viajar e as pessoas sabem que você tá para viajar, você vai para fora do país, ou você vai para uma outra cidade, vai se mudar para uma cidade, mas você é uma pessoa querida, e as pessoas fazem uma festa de despedida para você. E aí você percebe, quando você chega naquela festa, puxa, muito legal, se chega, fazem surpresa para você, mas você chega naquela festa, e aí com o decorrer do tempo você vê que as pessoas estão ali, mas às vezes elas não estão ali, assim, especialmente por você, né, que vai viajar. Mas elas estão ali simplesmente porque é uma festa e seria uma boa oportunidade da gente se encontrar, né, com outras pessoas. Vou encontrar com outros amigos. Tem a despedida da fulana. Fulana? Fulana, tá? Vou lá então para ver outros amigos. E aí você começa a se perceber solitária nessa festa, um pouco mais sozinha. E de repente a única pessoa que vem falar com você é aquela pessoa de quem você já soube que falou mal de você. Imagina essa situação. Você tá lá na festa que foi feita pra você, mas muitas pessoas não te deram atenção e de repente a pessoa que te deu atenção foi aquela pessoa que já falou mal de você e você ficou sabendo. Como você reagiria diante dessa situação? O que a palavra de Deus tem para ensinar a nós sobre o que a gente faz de acordo com algumas situações que nos mostram que nós não somos tão amados ou não amamos da maneira que deveríamos. O amor, o que dizem sobre o amor? O que o mundo diz sobre o amor? O amor é um sentimento. Para muitas pessoas o amor é um sentimento, é o que a gente sente. Nossa, eu estou amando alguém, eu amo aquela pessoa, porque eu sinto alguma coisa diferente no meu coração. Quando eu vejo aquela pessoa, eu sinto, sabe, o meu estômago frio, né? Dá calafrio e tudo mais. Eu acho que amor é isso. Né? Amor é paixão, é estar apaixonado. Você só pensa naquela pessoa linda que você fica assim, nossa, eu gostaria muito de namorar com aquela pessoa, gostaria de noivar, casar com aquela pessoa. Muitas pessoas acham que amor é isso, é um sentimento, uma paixão.
E aí as pessoas falam assim, no sentido sexual da palavra, né? Fazer amor com a pessoa, né? Só que o que nós vemos através da palavra de Deus é uma outra coisa. O que Jesus nos diz sobre o amor? A prática do amor se dá no relacionamento humano. Não como um sentimento, mas como uma decisão que leva a uma ação. O amor ele não é apenas um sentimento. Embora as pessoas sintam bastante coisas a respeito do amor, o amor é muito maior do que isso. É por isso que o amor, ele na palavra de Deus, aquele que ama, né, o seu irmão, leais são as feridas daquele que ama. Por quê? O amor não é só esse sentimento, mas muitas vezes o amor inclui uma decisão de fazer algo que a princípio parece machucar a pessoa, mas não. É um cuidado. A pessoa tem uma ação, ela age porque ela ama para proteger alguém. Ela age porque ela ama para cuidar da vida de alguém. Então não é apenas um sentimento que a pessoa sente e depois vai embora. Por exemplo, com casamentos, né? A pessoa que vai se casar, ela ama aquela pessoa, mas não é um sentimento apenas, ela decidiu amar aquela pessoa, ou ela deveria ter decidido amar aquela pessoa, e não importa o que essa pessoa vai fazer lá na frente, mas ela vai decidir o quê? Batalhar por esse casamento, batalhar por aquilo que ela decidiu, e ela fez um voto diante de Deus para aquela aliança que ela está fazendo ali. Tem muitas pessoas que falam assim, nossa, eu não vou mais ficar com tal pessoa porque acabou o amor. Não, o amor não é um sentimento. O amor é uma decisão. E nós podemos decidir tanto amar alguém nesse sentido do casamento, mas nós vamos ter que decidir amar uns aos outros. Por quê? Porque isso é um novo mandamento que o Senhor nos deu. Vamos continuar lendo sobre isso, né? Jesus respondeu ali em Mateus 22, versículo 38 e 39. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua mente. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo, igualmente importante, ame o seu próximo como a si mesmo. A palavra de Deus, ela já deixa muito claro que nós não precisamos nos armar mais, né? Algumas pessoas acham assim, tem vários problemas, estão com dificuldades na sua vida, e elas vão se aconselhar com algumas pessoas e falam assim, ai, cara, é que você está se amando muito pouco, você precisa se amar mais. A palavra de Deus já diz que nós já nos amamos, nós já nos importamos demais conosco. Tanto é que a palavra fala que nós precisamos olhar para o outro, considerando ao outro superior a nós mesmos, porque nós já nos consideramos demais. A palavra de Deus deixa bastante claro isso. Nós não precisamos nos armar mais, nós precisamos amar a Deus acima de todas as coisas, né? Porque se a gente ama a Deus acima de todas as coisas, a gente vai fazer aquilo que lhe agrada. E se nós fizermos aquilo que agrada a Ele, automaticamente a gente vai se dar muito bem, porque a gente vai estar obedecendo aquele que nos fez, aquele que nos criou, aquele que tem o manual do proprietário. E aí, por mais que aconteçam algumas coisas difíceis que vão acontecer na vida de todo mundo, a gente vai estar certo de que o que eu estou passando, seja difícil, seja mais fácil, é aquilo que o Senhor tem para mim nesse momento, e eu vou estar tranquilo diante disso, porque Ele vai me capacitar para esse tempo, né? Mas olha só essa importância com relação a você amar a pessoa que está à sua volta, né? Olha só o que diz lá em 1 João capítulo 4, versículo 20. Se alguém afirma, amo a Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso. Pois se não amamos nosso irmão a quem vemos, como amaremos a Deus a quem não vemos? Gente, eu já citei isso para você alguma vez, mas a vez que eu aprendi mais sobre esse texto foi a vez que eu estava numa discussão com a minha irmã mais velha, e eu falei para ela, eu te odeio, né? E aí ela falou para mim, se você me odeia, então você não me ama, e se você não me ama, você não ama a Deus também, né? Aquelas discussões de irmãos, né, e tudo mais, mas aquilo marcou a minha vida e ficou cravado na minha mente. Se eu não amo ao meu irmão, a quem eu vejo, eu não posso amar a Deus a quem não vejo. A palavra de Deus nos deixa claro isso. O amor é uma decisão, não é apenas um sentimento, é uma decisão que nós fazemos. E se você acha que pode amar a Deus e rejeitar o seu irmão, rejeitar o seu próximo,
você está se enganando. Isso é uma afirmação falsa. Se você fala assim, eu amo a Deus, mas eu não amo tal pessoa, isso é uma afirmação falsa. Isso não está de acordo com o que a palavra nos ensina. É impossível amar a Deus e não amar os irmãos. É isso que a palavra deixa para cada um de nós. Você pode ter muita dificuldade de amar alguém. Você pode ter dificuldade de amar os seus inimigos, não é verdade? A gente fala assim, inimigos, né? Parece uma palavra forte, né? Sei lá, mas você pode ter dificuldade de amar algumas pessoas que não fizeram bem para você em algum momento, e você não tem como inimigos, mas que você tem como alguém que não se importa e não ama aquela pessoa. E aí nós vamos continuar aprendendo com o Senhor. Se o que você chama de amor a Deus não atinge os seus relacionamentos pessoais, é porque a primeira ideia é falsa, como eu falei para vocês. Se você acha que ama muito a Deus, mas você tem odiado alguém ou você não tem amado alguém à sua volta, é melhor você rever seus conceitos, porque pode ser que você não saiba o que é o amor, pode ser que você esteja enganado com relação ao amor que você sente pelo próprio Deus. Porque aquilo que você sente pelas pessoas é que vai dizer se você realmente conhece a Deus e é capaz de amar a Deus. Então isso é muito sério, né? Por isso que eu coloquei aqui em cima sua importância. É muito importante que você saiba disso. Você precisa estar atento aos seus relacionamentos, aquelas suas dívidas, aquelas faltas que você tem com alguém, porque você pode estar se enganando e não conhecendo a Deus de fato como Ele é. Por exemplo, se você é membro de alguma igreja, a palavra de Deus diz o seguinte, que nós devemos, fazer aquele memorial, participar da ceia do Senhor Jesus Cristo, até que Ele venha, anunciar sua morte até que Ele venha, sua morte e ressurreição até que Ele venha. Se você está tomando essa ceia também e você não está acertando a sua vida com alguém, a palavra de Deus fala que você toma maldição para si. Então, antes de você tomar a própria ceia de Cristo, é aconselhado a você, na verdade é dito para você fazer isso. Se você tem algo contra algum irmão, vai lá, se resolve com esse irmão e só depois que você toma a ceia. Senão você vai estar fazendo mal para a sua vida, né? E aí nós vamos chegar aqui no versículo 35, no final de João 13, no versículo 35, que diz o seguinte: seu amor uns pelos outros provará ao mundo que são meus discípulos. O seu amor pelas pessoas que estão à sua volta vai deixar evidente quem é o seu Senhor. Se o seu Senhor é um Senhor barato, um Senhor, na verdade, nós somos nossos próprios senhores, ou se o seu Senhor, se o meu Senhor é o próprio Deus, que nos guia de uma maneira totalmente diferente do que outra pessoa é guiada. Nós temos um mestre, nós temos um caminho, nós temos um rei que tem uma palavra, ele quer ser ouvido, ele quer que nós saibamos qual é a sua palavra, ele quer que nós amemos uns aos outros, seguindo a sua orientação. Ele é autoridade. Veja que está escrito, por isso agora eu lhes dou um novo mandamento. Este é um novo mandamento que é dado pelo próprio Deus. Deixa eu ver se já é aqui no próximo, mas ele fala que sim, amai assim como eu os amei. Este é um novo mandamento de amar como ele os amou. Levítico, no capítulo 19, versículo 18, diz o seguinte, lá no Antigo Testamento: não procurem se vingar, nem guardem rancor de alguém do seu povo, mas cada um ame o seu próximo como a si mesmo. E por que a gente separou esse versículo aqui? Para mostrar o seguinte, no Antigo Testamento já também tinha implícito que nós já nos amávamos, os seres humanos já se amavam bastante. Então, olha, quando você for, não se vingue da pessoa, não guarde rancor, mas ame uns aos outros, ame aos outros como a si mesmo. As pessoas já se amavam. E agora o novo mandamento tem relação com a qualidade desse amor, que foi mudado, foi alterada por algo muito superior, que não é mais amar simplesmente como a ti mesmo, mas é amar como eu vos amo, amar como eu vos amei. Eu lhes dou um novo mandamento, amem uns aos outros como eu os amei. E a gente precisa lembrar aqui, nesse momento, como é que Deus nos amou. O que Ele fez para provar o seu amor por nós? Você consegue se lembrar?
Como é que Deus te ama? Você consegue pensar que você é merecedor desse amor de Deus? Ou você não é merecedor? O que você fez para merecer o amor de Deus? Vamos aqui ver como Ele se mostra no seu amor, como Ele age, como Ele decide nos amar. Mas Deus nos prova seu grande amor ao enviar Cristo para morrer por nós quando ainda éramos pecadores. O amor de Deus, ele não veio a nós porque nós éramos seus amigos. O amor de Deus não veio a nós porque nós fizemos coisas muito boas e nós merecemos que ele viesse morrer na cruz pelos nossos pecados. Ele provou o seu amor, ele decidiu nos amar quando ainda éramos pecadores. E nós somos pecadores. Ainda estamos aqui, né, sofrendo com as inclinações da nossa carne, mas um dia nós não vamos ter mais isso. O dia que ele voltar, retornar para nos buscar, será lindo esse dia. Hoje nós somos capacitados pelo Espírito Santo de Deus a nos afastar do pecado, ser capacitado para sermos livres das tentações. Mas infelizmente, como homens falhos, pecadores que ainda somos, Ele sabe, Ele nos conhece, Ele sabe que vamos errar. Mas isso não impediu Ele de decidir nos amar. Geralmente as pessoas amam porque, poxa, aquela pessoa me faz tão bem. Por exemplo, vários amores assim de adolescência e tudo mais, eles começam de uma boa amizade. E aí fica aquela questão, né? Poxa, eu gosto tanto, virou amigo, nossa, mas foi tão amigo que agora não consegue mais ver como namorado e tudo mais. Mas não queria falar, é só para dar um exemplo. Geralmente a gente começa a amar alguém porque essa pessoa faz muito bem para nós, né? A gente não aconselha nenhum adolescente a começar a namorar, a gente acha que isso é um pouco mais para frente, mas é só para você entender o seguinte: as pessoas elas começam a amar porque aquela pessoa me faz muito bem e tudo mais. É difícil, né? Tem gente que gosta, né? Masoquista. Nossa, eu amo aquela pessoa que só me faz mal, só me ignora e tudo mais, né? É um dilema, assim, da adolescência, né, gente? O pessoal começa a gostar, né? Meninas, vocês são complicadas, né? Porque os meninos lá gostam de vocês, aí vocês não gostam dos meninos, aí o menino deixa de gostar de vocês começam a gostar de um menino, né? Isso acontece aí na adolescência, na pré-adolescência. Fazer o que, né, gente? Aí pode ser que aconteça na juventude também. Sejam bem resolvidos, fiquem orando já por uma pessoa de Deus para a vida de vocês, tá bom? Que sejam discípulos firmes de Deus, para quando for o momento oportuno, mais velhos, vocês encontrem um homem, uma mulher temente a Deus. A base do amor de Deus é exclusivamente dele. Por quê? Porque ele é amor. Deus é amor. 1 João capítulo 4, versículo 16. E aí, gente, fica essa questão realmente, que é o ensinamento dele, que é uma decisão e não parte de um sentimento barato. Olha lá, Lucas capítulo 6, versículo 32 diz o seguinte: se vocês amam apenas aqueles que os amam, que mérito tem? Até os pecadores amam quem os ama. Então, assim, é muito fácil amar as pessoas que estão à minha volta, que só fazem bem pra mim, que sabe, que eu tenho muita afinidade. Isso é muito fácil amar. Eu quero ver vocês conseguirem amar os seus inimigos. Quão difícil isso é. Quantos exemplos vocês já viram na televisão de mães que perdoam os assassinos de seus filhos? Eu mostrei em alguma das nossas escolas bíblicas passadas uma mãe que foi até a prisão falar pro assassino do seu filho que o perdoava pelo que ele fez. É muito difícil. Só não é impossível. Por quê? Porque Deus é amor. E o Deus que é o nosso rei, que é o nosso mestre, ele nos instrui através da sua palavra que amemos como ele amou. E ele amou a cada um de nós, pecadores, podres que somos. Você pode achar que tem alguma coisa de boa, quem sabe, na sua vida. Mas a Bíblia diz que não há nenhum justo, nenhum sequer. Todos nós estamos carentes, destituídos, distantes, longes da glória de Deus, mas Ele decidiu nos amar. E Ele fez aquilo que era preciso, Ele agiu. Ele veio até o mundo para nos salvar dos nossos pecados. E ainda mais a palavra de Deus diz sobre
Como é esse amor que nós aprendemos nas Escrituras? O amor que Deus quer ver em cada um dos seus discípulos, ver desempenhado nas nossas vidas. O amor é paciente, ele é bondoso. O amor não é ciumento, nem presunçoso. Não é orgulhoso, nem grosseiro. Não exige que as coisas sejam à sua maneira. Não é irritável, nem rancoroso. E você pode ler esse capítulo, tem muito mais coisas falando sobre o amor, mas eu separei apenas essas. No sentido de que para que você faça todas essas coisas, você precisa decidir. Você não vai sentir apenas e vai conseguir fazer tudo isso, não é uma coisa automática. Você vai ter que praticar essas coisas. E para isso ser feito, vão precisar de algumas circunstâncias para que você possa desenvolver esse amor. Não sei quantos de vocês já assistiram o filme O Todo-Poderoso 2, em que a esposa pede pro marido, ou pede para ela mesmo, paciência, não estou lembrando agora exatamente se foi para ela ou para ele, mas pede por paciência, e aí o ator que faz, né, o papel de Deus, né, Morgan Freeman, fala o seguinte: se você pede por paciência, você acha que vai acontecer assim, do nada vai aparecer paciência na sua vida, ou você vai ter algumas situações para que você possa aprender a ser paciente, né? Se você acha que você vai pedir para ser bondoso, você acha que você vai simplesmente ser bondoso, ou vai aparecer alguma oportunidade de que você demonstre bondade com alguém ou com quem quer que seja? O amor não é ciumento. Você acha que você, de uma hora para outra, não vai ser ciumento, ou vai ter alguma situação que você vai ter que lidar com o seu ciúme? Seja do seu melhor amigo, seja de algum familiar seu. Não é orgulhoso e nem grosseiro. Você acha que do nada você vai ser uma pessoa que não é grosseira, nem orgulhosa, ou Deus vai suprir você de alguma oportunidade para que você demonstre humildade, demonstre ser uma pessoa mais doce, meiga? É assim, gente. Várias coisas não vão acontecer na nossa vida como osmose, né? Aconteceu, simplesmente. Não, vão ser oportunidades que Deus vai dar para cada um de nós, para que nós possamos exercer aquilo que nós estamos vivendo com Ele. É fácil? Não é fácil, mas ninguém falou que ia ser fácil. O fato é, Ele nos capacita para isso. Nós temos a sua orientação, nós temos a sua capacitação através do seu Espírito. Aqueles que entregaram as suas vidas para Cristo, Ele falou: eu estarei convosco até o final dos tempos. Ele deixou o seu Espírito para nós. E se você não tem sido guiado em nada pelo Espírito, aí você precisa orar para saber se um dia você realmente teve um encontro genuíno com Cristo. Porque Ele vai capacitar cada um de nós. E aí nós vamos chegar na realidade, né? Como é amar da maneira que Deus ama? Amem uns aos outros como eu vos amei. Como será que Deus nos amou? Eu já falei, como pecadores. Mas vamos para alguns exemplos práticos que Ele mesmo deu. E eu separei aqui o texto que está escrito também no capítulo 3 do livro sobre a ceia. E diz o seguinte: Jesus sabia que o Pai lhe dera autoridade sobre todas as coisas e que viera de Deus e voltaria para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou a capa e enrolou uma toalha na cintura. Depois derramou a água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Como Deus prova o seu amor por nós. A primeira situação representada ali é uma situação de indiferença. Por quê? Porque em alguns momentos atrás, os discípulos eles já estavam discutindo entre si quem dentre eles seria o maior. Quem é o maior entre nós? Tudo mais, eu sou o maior, E até uma mãe deles falou o seguinte para o Senhor: Senhor, quando o Senhor for para os céus, o Senhor pode separar um lugar à sua direita para o meu filho, uma à esquerda para o outro filho? Né? E aí ele falou uma série de coisas para ela, né? Será que eles podem tomar o cálice, beber do cálice que eu vou tomar agora? E alguns falam assim: sim, acho que dá. Né? Porque várias vezes os discípulos eles agiam realmente sem pensar naquilo que estavam falando. Mas o fato é uma situação de indiferença. O Senhor estava lá,
se preparando para a ceia, a última ceia. E quando ele falou sobre, né, as pessoas precisavam lavar os pés, por quê? Porque naquela cultura as pessoas se sentavam e os pés ficavam muito próximos uns dos outros ali, né? Então por isso que eles chegavam e eles lavavam os pés. E geralmente quem fazia isso, as pessoas mais abastadas, era um servo mesmo, né? Que fazia esse papel. Mas ali naquele momento foi o próprio Cristo. Enquanto os discípulos estão discutindo quem é o maior dentre eles, chega Jesus, tira ali a sua capa, né? Ele tira também outra parte das suas vestes, que é o que diz o versículo, e ele fala que ele vai lavar os pés dos discípulos. E aí, aquela situação, ela vai... no capítulo 13 você pode ir lendo aí, tá bom, gente? Eu não coloquei aqui porque talvez ficasse bastante extenso. Mas ele se coloca à disposição daqueles seus servos, porque eles estão totalmente indiferentes, ainda estão pensando quem que cada um é maior diante de todos ali. Quem de nós é maior? Quem de nós é o maior discípulo? Né? Então, Jesus ele encontrou essa situação de indiferença. A segunda situação que ele encontrou naquele momento foi uma situação de traição, né? E ele falou para um discípulo, ele falou, então Jesus sentiu profunda angústia e exclamou, eu lhes digo a verdade, um de vocês vai me trair. Então, Jesus, ele enfrentou indiferença por parte dos seus discípulos, pensa só, gente, os discípulos que andaram com ele durante o seu ministério, viram ele fazer maravilhas, estavam com ele todo o tempo, e ele sofreu indiferença desses. Poxa, esse é o meu mestre. Quando você tem um mestre, você quer, sabe, agradar aquele mestre. Pelo menos deveria querer agradar aquele mestre, fazer aquilo que é muito bom para ele, mas os discípulos estavam indiferentes. E aí também ele encontrou a situação de traição através de Judas Iscariotes, porque ele realmente trairia o Senhor. E depois ele encontrou uma situação de abandono. Vejam que está escrito lá em Mateus 26, versículo 31. Então Jesus sentiu profunda angústia e exclamou, ainda esta noite vocês todos me abandonarão. Pois está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Ou seja, naquele momento, Jesus estava cercado dos seus discípulos, aqueles que eram mais próximos dele, e ele encontrou indiferença por parte deles. Ele também encontrou uma situação de traição, porque um dos discípulos o trairia. E logo após ele vai encontrar também a situação de abandono. Quando ele subir para os Montes das Oliveiras, todos os abandonariam. E o abandonaram de fato. E ainda mais, Pedro falou assim, não, mestre, eu não vou te abandonar de jeito nenhum. E ele falou assim, Pedro, ainda hoje você vai me negar 3 vezes. Né? Então assim, o Senhor enfrentou isso com os mais próximos. Com aqueles que eram mais próximos a Ele. Imagina só, você já espera passar por algumas angústias e não contar com aqueles a quem você não tem intimidade, aqueles que, quem sabe você fala, aquela pessoa não gosta muito de mim. Não vai contar muito com aquela pessoa, mas imagina só, Jesus ele sofreu a indiferença, traição e abandono dos seus próprios discípulos, daqueles em quem ele investiu bastante durante o tempo em que ele estava fazendo o seu ministério. Imagina a dor no coração de Jesus. Mas ele tinha decidido algo. Ele amava realmente aqueles discípulos. Então ele prova o seu amor. Mas não apenas prova, mas ele vai mostrar, ele vai expressar o seu amor. Como esse texto que a gente vê, por isso agora lhes dou um novo mandamento, amem uns aos outros assim como eu os amei. Agora ele vai expressar esse amor. O amor na indiferença. Eu peguei essa imagem aqui porque ela mostra bastante como Jesus ficou naquele momento. Como realmente um servo. Né? Ele se despiu de suas vestes para lavar dos pés dos discípulos, para que eles tivessem parte com ele, mas para que ele mostrasse que ele estava ali para servi-los. Imagina, gente, diante da indiferença, você servir. Diante daquele que você
treinou por bastante tempo e você não encontrou neles alguém que os honrasse da maneira que você merecia. Deus não foi honrado. Jesus não foi honrado através da vida dos discípulos. Mas ele não fez, ele não pagou o mal com o mal. Ele foi lá e ele, ok, deixa eu mostrar para vocês como é que tem que ser feito. Deixa eu servir vocês. Assim levantou-se da mesa, tirou a capa, na verdade a tradução melhor para o termo grego são as vestes, enrolou uma toalha na cintura. Depois derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. O amor na traição. Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o pedaço de pão que molhei na tigela. E depois de molhar o pedaço de pão, deu-o a Judas, filho de Simão Iscariotes. Naquele contexto, você molhar o pão, na tigela, seja no molho que tivesse ali, não era um sinal de desprezo, mas era um sinal de honra. Naquele contexto, as pessoas que fazem isso e dão um pedaço de pão é como se fosse nos nossos dias dar o primeiro pedaço de bolo. Do seu aniversário, da sua festa, você separa aquele pedaço de bolo e você pensa em alguém especial para dar aquele pedaço, né? Você pensa em alguém, poxa, essa pessoa merece esse pedaço porque eu quero honrar essa pessoa. Jesus, ele molhou o pão e ele deu para Judas. Ele honrou a Judas, o seu traidor. Você vê como era realmente um amor de Deus? Como amor não é um sentimento, mas é uma decisão. Eu li essa frase nesses dias. Um pastor aqui do Brasil, chamado Josemar Bessa, ele falou o seguinte: só podemos amar nosso inimigo porque o Deus que dá a ordem também nos dá o amor. Nós aprendemos de amor com quem? Nós aprendemos de amor com o próprio Deus, ou deveríamos. Porque não é um amor frágil, não é um amor que se vence facilmente, porque é um amor decidido. Qualquer que seja a situação, o amor de Deus. É por isso que a gente canta, o maior amor que esse mundo conheceu. Realmente, esse é o maior amor que esse mundo conheceu e que ele vai conhecer. Não existe um amor maior do que o amor que Deus tem por cada um de nós. E um terceiro, o amor no abandono e na negação. No caminho, Jesus disse: essa noite todos vocês me abandonarão. Pois as Escrituras dizem: Deus ferirá o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mas, depois de ressuscitar, irei adiante de vocês na Galiléia. Gente, olha isso! Olha isso. No momento ele fala assim: todos vocês vão me abandonar. Eu já sei disso. Todos vocês. Não vai ficar nenhum. Pedro vai falar: não, mas você vai me negar 3 vezes, Pedro. Mas olha, depois que tudo isso passar, eu vou ressuscitar e eu vou me encontrar com vocês na Galileia. O que você faz quando alguém te abandona, te entristece, nega a você, nega a sua companhia? O que você faz com isso? Você pensa: eu não quero mais então. Não vou mais ver vocês. Não vou ficar com vocês. Porque vocês já me deixaram na mão uma vez, vocês vão me deixar na mão de novo. Para que eu vou procurar vocês de novo? Mas não é assim que Deus age. Vocês devem amar uns aos outros como eu os amei. Ele amou dessa maneira. Lembra de Coríntios, 1 Coríntios 13? O amor não é orgulhoso. Olha só, ele amava esses discípulos. E mesmo sabendo que eles o abandonaram, ele ainda foi lá, de novo, porque ele não é orgulhoso. Eu não vou de novo com vocês, porque se vocês já me deixaram na mão. Imagina só se o amor de Deus fosse orgulhoso por cada um de nós. O que você tem feito nessa pandemia? Eu não sei. Quais são as suas lutas, as suas dificuldades? Quais são os seus pecados mais secretos? Aquilo que te afasta de Deus. O que é aquilo? O que é? Ele ainda está disposto a te encontrar. Buscar você.
Mesmo que nas nossas atitudes, muitas vezes nós mostremos o quê? Indiferença. Como se ele não tivesse no meu quarto, como se ele não tivesse na minha casa, como se ele não tivesse vendo tudo aquilo que eu coloco no meu WhatsApp, vendo tudo aquilo que eu coloco na minha internet. Como se ele não soubesse das conversinhas que eu tenho com os meus amigos, como se ele não soubesse da maneira como eu trato os meus pais, como se ele não soubesse de alguma responsabilidade que eu tenho e eu simplesmente não faço como para ele, como a palavra diz. Façam tudo como se fosse para o Senhor. Deem o seu melhor como se fosse para Ele. Imagina só se o amor dele fosse orgulhoso. Olha, você não merece, cara. Já te dei várias chances e você não muda. Eu já te vi várias oportunidades e você continua com os mesmos pecados, com as mesmas atitudes. Não é assim o amor dele. Glórias a Ele por isso. Porque as suas misericórdias são motivo de não sermos consumidos todos os dias. Quantas vezes você não honrou a Deus e você o tratou com indiferença? Como se ele não existisse. Quantas vezes você o traiu? Colocando coisas à sua frente, ídolos à sua frente. Quantas vezes você o abandonou? Quantas vezes você o negou com as suas atitudes? Com aquelas pessoas que estão à sua volta, na sua escola, negando que você é um filho de Deus, usando máscaras, quantas vezes? E eu faço essas perguntas para vocês, eu faço essas perguntas para mim. Quantas vezes eu o tratei com indiferença? Quantas vezes eu o traí? Quantas vezes o abandonei? O neguei com as minhas atitudes? É graça, é misericórdia, é favor de Deus, é um amor que a gente realmente não conhece fora dele, que a gente só consegue praticar porque somos filhos dele, discípulos dele. Olha só, geralmente as pessoas, veem esses copos de diversas formas, A gente está num momento, O otimista vê o copo está meio cheio, o pessimista vê que o copo está meio vazio, mas a geração atual o copo está me ofendendo, Qualquer coisa que você coloca na internet hoje, nossa, que ofensivo isso que você falou. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui para que você consiga ler. Ó, O copo está me ofendendo. As pessoas estão muito, com mimimi e tudo mais, estão muito sensíveis a tudo que você diz. Tudo aquilo que você fala é motivo para que as pessoas fiquem chateadas. Mas na expressividade do amor de Deus, no amor como Deus ama, o que Ele nos instrui? Na indiferença, faça que nem Ele, sirva. Na traição, haja com honra. Não se vingue. Honre aquele que te traiu. No abandono, não seja uma casca ferida, que o livro fala. No sentido, quando te abandonarem, não fique orgulhoso e não querendo mais ver as pessoas. Não fiquem insensíveis demais. Isso acontece. E quem sabe um dia seja você a fazer essas coisas, porque você é pecador também. Muitas vezes, aquilo que mais nos irrita, aquilo que nos deixa mais chateados, são aquelas coisas que muitas vezes nós praticamos. Nós fazemos. Um amor como Deus é um amor que não é pautado pelas circunstâncias. Ele quer trabalhar no nosso caráter de maneira que não é a conduta errada de alguém que vai definir como nós vamos agir. Ele nos vai dar oportunidades e nós podemos agir como um cristão, como alguém dependente de Deus, como alguém que vai agir como um discípulo do seu mestre. Crianças imaturas e crentes que agem como crianças imaturas, crianças imaturas e crentes que agem como crianças imaturas vão reagir à luz do contexto, mas cristãos maduros reagem à luz do caráter de Deus. Isso é muito sério. Isso é muito firme. Diante daquilo que fizerem para você, como é que você vai reagir? Você vai reagir como uma pessoa normal? Poxa, fulano me ofendeu, eu vou ficar por isso mesmo? Quer ver nessa época de escola, Pô, fulano xingou minha mãe.
Tem uma vez que eu entrei numa confusão lá na escola, falei, poxa, mas ele te xingou, mãe. E a mãe falou, filho, ele te xingou, e daí? Né? A gente pega umas coisas assim, falou da mãe, aí falou na escola, assim, aí já dá treta, né? Mas, gente, a gente não precisa agir de acordo com o que o mundo espera. A gente deve agir diante do que Deus espera de nós, como seus discípulos, agindo de uma maneira madura. Mas isso você só vai conseguir fazer. Você só vai conseguir agir de maneira madura se você estiver alimentado pela palavra de Deus. Você só vai começar a agir de uma maneira madura quando você levar em conta que você está aqui, no reino de Deus. E Ele é o rei. E Ele dá as ordens, Ele dá a direção. E Ele dá a direção através da sua palavra. E a palavra dele nos alimenta e nos instrui a como agir. E a palavra deles nos diz para agirmos como amor. E aí eu coloquei ali, conferi Lucas 6,32, nesse sentido. É muito fácil amar a quem nos ama, a quem nos faz bem, mas é difícil mesmo a gente amar os nossos inimigos. Aquele que já nos fez mal, aquele que realmente já te abandonou, te traiu, ou já te tratou com indiferença. Difícil você servir alguém que te trata com indiferença. Imagina só, você manda várias mensagens no seu WhatsApp que você está precisando de ajuda, aí a pessoa fica calada, mas de repente é ela que precisa de ajuda. O que você vai fazer se você tem um conhecimento disso? Você vai ajudar a pessoa ou você vai ficar na sua? É isso. Nós temos oportunidades de sermos agentes de Deus nesse mundo. Porque se nós amarmos como Ele amou, nós vamos ser conhecidos como seus discípulos. Se vocês amarem como eu amei, as pessoas saberão, vocês provarão que são meus discípulos. O amor, gente. O amor de Deus, ele é diferente do amor do que o mundo acredita. Não é um sentimento barato, não é um sentimento apenas, é uma decisão. O amor de Deus, ele não reage, ele age. Ele decide, e assim precisa ser com cada um de nós. Que vocês possam decidir, acima de todas as coisas, amar a Deus. Eu tinha um professor que falava o seguinte no seminário: ame a Deus e faça qualquer coisa. Eu creio que ele também falou a respeito daquilo que ele leu, né? Creio que de Agostinho de Hipona. Mas ame a Deus e faça qualquer coisa. Porque se você decidir amar a Deus, essa sua decisão vai te livrar de fazer aquilo que o desagrada. E, consequentemente, você vai viver a vontade boa, perfeita e agradável de Deus. Que Deus abençoe cada um de vocês, que o amor de Deus seja algo expresso através da vida de cada um de vocês, através da minha vida. Essa é a minha oração, esse é o meu pedido. Lembremos do amor dele. E lembremos disso, da maneira como ele nos amou. Lembre disso que aconteceu nesse episódio da ceia ali, antes dele ser crucificado. Lembre disso. No seu relacionamento com Deus, não o trate mais com indiferença. Sirva a Deus. Se coloque à disposição de Deus. Não traia a Deus, mas honre a Deus com a sua vida. E não abandone a Deus, não negue a Deus. Que você possa ser uma pessoa sensível nas mãos dele, próxima dele, para poder desfrutar a melhor vida que você pode desfrutar. Há um rei no trono, há um rei que diz, ouça-me. E o rei nos diz para amar como ele ama. Que Deus abençoe vocês. Gente, até a próxima.